E aí, pessoal, bora desvendar hoje uma das habilidades mais importantes do Enem e, quer saber, uma das mais previsíveis também, a famosa habilidade 11, sobre linguagem corporal. A ideia aqui é transformar esse tema que parece meio complicado numa vantagem pra gente na hora da prova. Vamos lá? Pra gente começar, pensa comigo numa cena bem comum. Um basquete de rua, sabe? Aquele jogo na praça com a galera. Qual você diria que é a regra número 1? Será que é não andar com a bola? Não fazer falta? Então, a resposta pode te surpreender e é a chave pra gente entender todo o resto. Pois é, no basquete de rua, muitas vezes a regra de ouro é garantir que todo mundo jogue. É exatamente essa mentalidade, essa vibe, que o Enem quer que a gente saque. Às vezes, o foco não é ganhar a qualquer custo, mas sim criar uma conexão entre as pessoas. Isso é genial. No streetball, o jogo flui de um jeito mais leve. A galera alivia a marcação para quem não tem tanta manha, as faltas são resolvidas na conversa, e o placar vira detalhe. O que importa mesmo é a diversão de todo mundo, a inclusão. Guarda essa ideia. Flexibilidade para poder incluir. Ok, agora vamos decifrar o que o Enem realmente quer da gente na habilidade 11. Pensa que existem 4 conceitos-chave que funcionam como um código secreto. Se você entende esses 4, sério, você resolve praticamente qualquer questão sobre isso. O primeiro pilar do nosso código, linguagem corporal, é sobre interação social. Tira da cabeça aquela ideia de que esporte é só para quem é super atleta. Para o Enem, o corpo em movimento é uma ferramenta para criar pontes, para juntar a galera. Seja no esporte, na dança, no jogo, o objetivo é conectar. Segundo conceito, limites de desempenho. O que é isso? É simplesmente reconhecer que cada pessoa tem suas próprias características. Pode ser a idade, alguma deficiência física ou até ser um iniciante total no esporte. O pulo do gato aqui é que o Enem não vê isso como uma fraqueza ou incapacidade, mas sim como um ponto de partida que precisa ser respeitado. E aí a gente chega no coração da habilidade 11, as alternativas de adaptação. Se existem os limites de desempenho, a solução é adaptar. É aqui que entra a criatividade. A gente pode mudar as regras, abaixar a cesta, usar uma bola mais leve. Adaptar, no fundo, é construir a ponte para que todo mundo consiga chegar no mesmo lugar, o da participação. E para fechar nosso código secreto, o conceito dos diferentes indivíduos. A prova do Enem vai sempre valorizar a diversidade. Idosos, gestantes, pessoas com deficiência, quem está começando, todos os corpos importam. A palavra-chave aqui é dizer não para padronização, para aquela ideia de que existe um corpo certo para cada atividade. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a visão do esporte que a gente mais vê por aí. O de alto rendimento, focado em vitória, recordes com regras super rígidas. Do outro lado, a visão que o Enem cobra, a visão inclusiva. Aqui o objetivo é interação, as regras são flexíveis e o corpo é visto como uma forma de expressão. Na hora da prova, seu foco tem que estar 100% na coluna da direita. Beleza, a teoria tá na mão. Mas como isso cai na prova de verdade? Bora pra prática. Nosso primeiro estudo de caso. Uma questão super clássica sobre vôlei sentado. Imagina a cena na sua cabeça, uma aula de educação física com uma turma bem diversa, alunos com e sem deficiência. Aí o professor propõe um vôlei sentado. Regra, todo mundo, sem exceção, joga sentado no chão. A rede, claro, é mais baixa. A pergunta do Enem vai ser algo do tipo: por que essa iniciativa é tão importante socialmente? Vamos aplicar nosso código. Passo 1. Análise. O que a gente tem? Uma adaptação, que é jogar sentado, sendo usada para incluir diferentes indivíduos. Certo. Passo 2. Eliminar os distratores, as alternativas erradas. Apareceu algo falando de alto rendimento, descobrir talentos, padronizar o movimento, risca, tá fora. E passo 3. Qual é a lógica H11 por trás disso? A adaptação foi feita para igualar as condições de jogo para todo mundo e, com isso, estimular a interação. E pronto, a resposta certa vai usar exatamente essas palavras-chave. Viu como os conceitos se encaixam? Interação social se junta com alternativa de adaptação que iguala as condições para os diferentes indivíduos. É um quebra-cabeça que sempre fecha. Certo. Mas será que essa lógica funciona para tudo? Para a gente ter certeza, vamos para um segundo exemplo. Agora o contexto muda completamente. Vamos falar de dança para idosos. O cenário agora é um projeto de dança para uma turma com mais de 70 anos. Só que, em vez de passos de balé super complexos, a coreografia usa gestos do dia a dia, como se estivessem penteando o cabelo, por exemplo.
O objetivo principal do projeto: combater o isolamento social. Usando o nosso método de novo. Primeiro, a dança foi adequada aos limites de desempenho daquela turma? Segundo, a gente elimina as alternativas que fogem disso. Falou em superação de limites, condicionamento físico rigoroso? Pode descartar. A ideia não é transformar ninguém em atleta. Terceiro, a lógica H11 é clara. A atividade respeita as condições do grupo para atingir um objetivo social maior, que é fortalecer os laços entre eles. E olha só a resposta correta. Ela reflete isso perfeitamente. Pode usar umas palavras mais formais, mas a ideia é a mesma. Adequação é a mesma coisa que adaptação. Restrições biológicas é só um jeito diferente de falar dos limites de desempenho. E fortalecer vínculos comunitários, isso é interação social pura. A fórmula não falha. E para a gente fechar com chave de ouro, aqui vai a dica mais prática de todas. Um verdadeiro macete para o dia da prova, que pode te ajudar a resolver a questão em questão de segundos. A dica é essa: procure os verbos inclusivos. Quando você estiver lendo as alternativas de uma questão da habilidade 11, fique de olho em palavras como adaptar, incluir, integrar, respeitar, valorizar, democratizar. A chance de a resposta certa ter uma dessas palavras é altíssima, porque elas são a essência de tudo que essa habilidade quer avaliar. E assim, a gente volta lá para o começo, para o nosso basquete de rua. A habilidade 11 do Enem, no fim das contas, é mais do que uma questão de prova. É uma filosofia. Ela nos convida a pensar sobre qual é o propósito do movimento, das nossas interações. E a pergunta que fica, tanto no jogo quanto na vida, é essa: o nosso objetivo principal é competir ou é conectar?